não nos fazem muito bem, não traz para nós equilíbrio emocional, e é importante a gente avaliar esses padrões para entender como que a gente pode quebrar esses padrões que não nos fazem bem, mas que influenciam as nossas escolhas, o nosso dia a dia, a nossa vida hoje, por conta de questões muitas vezes lá de trás, lá do nosso passado. É importante a gente cuidar dessas questões, cuidar dessa área, cuidar dos nossos pensamentos, para que a gente possa desenvolver mais esse equilíbrio, né, das nossas emoções. E quando a gente pensa em alguns fatores, como, por exemplo, o estresse crônico, então, aquele estresse diário, aquele incômodo, né? Sempre muita agitação, um certo nervosismo, sempre muito, vivendo com muita pressão, então, nos horários bem apertados, de repente com uma alimentação não muito boa, dormindo muito pouco, tudo isso ajuda a desenvolver o que a gente chama de estresse crônico, que se mantém aí durante os nossos dias. Essa questão do estresse, a questão da ansiedade, outras doenças como a depressão, por exemplo, elas podem aí desencadear problemas físicos. Então, começa com um pensamento, começa com um padrão comportamental, esse padrão vai desenvolvendo hábitos, esses hábitos eles vão se mantendo por um tempo, e quando não são bons hábitos, a gente acaba ligando ali uma faísquinha, e às vezes começa a desenvolver esse estresse que se torna crônico, às vezes a gente dá aí essa porta de entrada, né? Acaba vindo aí, de repente, a possibilidade de ter uma síndrome do pânico, ou uma ansiedade no nível um pouquinho mais moderado, mas que também traz bastante agitação, a depressão, e a gente acaba tendo essa influência no nosso corpo físico. Doenças como hipertensão, alguns outros distúrbios imunológicos, a questão da insônia, que está se tornando cada vez mais comum. São algumas respostas, entre tantas outras que a gente acaba tendo, e são consequências de a gente não estar com a nossa saúde mental muito boa. Qual é a importância de cuidar, né? E como que a gente pode cuidar desse aspecto que envolve a nossa saúde mental? Praticar alguns hábitos como a meditação, o mindfulness também é uma técnica bem legal, que a gente trabalha bastante a parte respiratória, a questão de desafiar os nossos pensamentos, de perceber melhor o que a gente chama de aqui e agora, de você viver o momento. Então, é algo que ajuda bastante a liberar ali a nossa mente, para que a gente possa ficar com uma mente um pouco mais tranquila. São questões ali legais para que a gente possa aplicar para ter bons resultados nessa direção do aspecto mental. A gente tem também a psicoterapia, que eu sou apaixonada, é importantíssimo. Todos nós precisamos cuidar das nossas emoções, e nada melhor do que ter ali a possibilidade de ter um processo, né, com uma psicoterapeuta, ou um terapeuta, enfim, para poder tratar ali algumas questões que envolvem, de repente, alguns traumas, e liberar o nosso corpo para poder viver novas coisas, deixando para trás aquilo que é importante ficar para trás. Então, é bem importante que a gente possa pensar e refletir sobre isso. Outra questão, a gente pode pensar em algumas técnicas de relaxamento. Existem algumas, né, que são ensinadas. O LPF é uma técnica de relaxamento, a própria meditação também é uma técnica de relaxamento. Esse trabalho todo respiratório pode ajudar bastante a promover um equilíbrio mental. Além disso, é muito importante a gente manter relacionamentos saudáveis. Então, avaliar, diante desse momento que eu estou vivendo, né? O que tem me feito mal? Quais relacionamentos, de repente, estão sendo um tanto abusivos? Será que existe algum padrão que eu preciso quebrar? Que
para que eu possa, de alguma forma, me desenvolver um pouco mais, sofrer menos. Então, é importante a gente cuidar das nossas relações, a gente compreender o que tem sido bom, o que tem sido saudável e o que, de repente, a gente precisa afastar um pouquinho da nossa vida para que a gente tenha um pouco mais de equilíbrio também. Muito importante é a gente avaliar, buscar compreender propósito. Propósito de vida, ele faz com que você tenha energia de execução, ele faz com que você encontre um sentido. Quando a gente tem sentido, quando a gente faz algo que tem um propósito por trás, é muito melhor de realizar qualquer coisa. Importante que você tenha um propósito e que esse propósito, né, tenha a ver com os seus valores. A própria empresa, né, a Animasway é uma empresa que tem um propósito de transformação. Então, estar aqui pensando em como levar essa transformação, né, para os nossos clientes, tentando compreender o que está por trás daquilo que não é visível, acaba dando para nós uma motivação maior, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa ter boas ideias, para que a gente possa levar aí à frente, né, aquilo que a gente está tentando transmitir. Então, é muito importante também para que a gente tenha uma mente saudável, essas questões. E outra questão importante, a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, em relação à suplementação, ela acaba dando esse suporte. Sabe que muitas vezes existem sintomas que nós começamos a apresentar e confunde um pouco o que está acontecendo. E quando a gente faz um exame e a gente percebe, por exemplo, que está com uma vitamina baixa, só de suplementar e de regularizar essa questão, os sintomas já desaparecem, as coisas mudam. Por exemplo, existem muitas pessoas que têm alguns sintomas de quem tem uma depressão estabelecida e que muitas vezes não é a depressão. De repente, uma vitamina D baixa. A vitamina D é importantíssima para vários processos metabólicos do nosso corpo e a gente tem isso de forma comprovada. Quando a vitamina D está muito baixa, além do seu sistema, né, imunológico ficar muito baixo também, a gente tem alguns sintomas muito próprios da depressão. Então, a pessoa fica mais chorosa, mais desanimada, com menos energia, fica difícil sair da cama, sabe? A gente fica com realmente assim um cansaço muito forte, dores nas costas e muito sono, muita vontade de chorar e muitas vezes quem está por perto acaba entendendo ali aquelas questões todas acontecendo, aqueles sintomas todos, como um início de depressão, ou uma depressão mais moderada e tudo mais. E quando a gente faz o exame e a gente percebe que a vitamina D estava baixíssima, começa a suplementar poucos dias, conforme vai subindo ali os níveis, né, de vitamina D, chegando num lugar mais ideal, esses sintomas vão desaparecendo. E a pessoa fica mais animada, mais disposta, mais feliz. Então, é importante a gente também ter esse cuidado e ter esse conhecimento de que, às vezes, é uma vitamina que está baixa e quando a gente suplementa já resolve. Não necessariamente aquela pessoa específica está precisando de ajuda de outra ordem. Então, fica aqui também essa dica, né, para que a gente possa cuidar dessas questões e entender que envolve toda essa integralidade, né? Tá tudo muito correlacionado. Muito bem. Nós vamos passar para o próximo aspecto, mas se você tiver alguma dúvida aí, se você quiser mandar para nós alguma perguntinha através do chat, fique à vontade, porque aí a gente consegue responder você também alguma questão mais pessoal, tá bom? Pode passar, por favor? Muito bem. Agora sobre os aspectos orgânicos, né?
O nosso corpo, ele funciona como uma máquina. Então, tá tudo ali, né, girando, se encaixando para garantir o funcionamento dos nossos órgãos, para que a gente possa ter realmente tudo acontecendo, girando. Algumas coisas dependem das nossas escolhas, outras questões são, graças a Deus por isso, elas são automáticas, não depende daquilo que a gente vai estar realizando. Mas quando a gente tem como escolher e a gente une essas informações e esses hábitos, a gente consegue uma resposta melhor nessa nossa qualidade de vida. A alimentação equilibrada, atividade física regular e um sono reparador são 3 pilares importantíssimos para que a gente possa ter o nosso aspecto orgânico em boas condições. Então, quando a gente tem a nutrição adequada, a gente consegue fornecer energia realmente para o nosso sistema, a gente auxilia aí o nosso organismo a fazer o que a gente chama de reparo celular, e isso faz com que exista a prevenção das doenças. Então, muitas doenças que, de repente, nós teríamos ali a possibilidade de iniciar, elas não são estabelecidas ali, não se fixam no nosso corpo por conta desse cuidado de ter uma nutrição adequada. Mais uma vez, a gente tem aí a suplementação importante para isso. É claro que o comer em si, né, descascar, usar os vegetais, as frutas, as verduras, as castanhas, as oleaginosas, as sementes, tudo aquilo que a gente tem, que a terra nos oferece, né, que Deus criou e que a gente tem como benefício ali para poder estar diretamente ingerindo, é o mais importante. Mas com a nossa vida hoje, né, no século que nós estamos vivendo, nessa agitação toda, muitas vezes, né, muitos de nós saem bem cedo, volta tarde, não consegue variar muito nas refeições, às vezes não sabe fazer, às vezes não tem tempo para poder produzir o jeitinho que deveria. Tudo isso impacta nessa nutrição adequada. E muitas vezes a gente só vai conseguir essa nutrição adequada usando o suplemento, por conta dessas falhas que acabam acontecendo por conta da nossa rotina. Então, é importante existir um esforço para que a gente possa se alimentar da forma mais adequada possível, mas também se torna muito interessante ter esse cuidado de suplementar aquilo que a gente não vai conseguir absorver ali da nossa alimentação por conta de não ter como manter tudo aquilo que deveria ser mantido. A atividade física regular é uma dica também bem importante. Se a gente pudesse indicar, né, para as doenças que aparecem, que existem, esses remédios naturais, a atividade física a gente indicaria para pelo menos 50% das doenças que nós temos hoje. Muitas delas, com atividade física, elas já vão modificando e a gente consegue ter benefícios importantes no nosso corpo. Então, você que está nos ouvindo, de repente, que está aí com a gente agora, ou que vai assistir essa gravação, essa live depois, avalie sobre isso. Você tem conseguido fazer atividade física? Está sendo possível colocar isso dentro da sua rotina? É um remédio natural, que serve para remediar problemas que nós já temos e que serve para prevenir muitas das doenças que nós temos. A Nemasvei, ela tem uma preocupação muito grande com a nossa saúde, e é importante a gente refletir sobre isso, porque a saúde é o nosso bem maior. Se você tem saúde, você consegue buscar todas as coisas. Se você perde a sua saúde, nada mais faz sentido, né? Você não tem mais possibilidades e a vida se torna muito penosa. Então, nós precisamos parar para refletir se nós estamos cuidando de fato desses detalhes, estamos conseguindo colocar no nosso dia a dia
esses pilares que nós estamos conversando aqui, porque se você parar para refletir e você perceber que esses pilares não estão sendo possíveis na sua vida hoje, tenha a certeza, a conta vai chegar. Querendo ou não, a conta sempre chega. E a gente não vai ter como fugir. Não dá para você, por exemplo, plantar mandioca e cultivar aquele plantio e depois você colher melancia. Existem leis na natureza e essas leis na natureza, elas são, precisam ser respeitadas porque elas sobressaem as leis que a gente cria e aquilo que a gente gostaria. Então, da mesma forma que existe a gravidade, se eu pegar, por exemplo, esse lápis aqui e eu soltar esse lápis, independente de quem eu seja, independente de quem esteja me ouvindo, se não for um bebezinho, né? Se for alguém já maior que tem um certo conhecimento, todo mundo sabe. Se eu soltar esse lápis, ele vai cair. Porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que diz para mim, se você soltar, ele vai cair. Mesmo que eu diga ao contrário, que eu medite, que eu pense, não, ele não vai cair, é o que vai acontecer. E é a mesma coisa em relação ao investimento com a nossa saúde. Se hoje, né, nós não investirmos na nossa saúde e a gente não conseguir levar esse conhecimento para os nossos clientes, a conta vai chegar e essa saúde vai ter perdas significativas que vai influenciar a vida de uma forma bem direta. Então, que bom que você está aqui assistindo, porque isso mostra que você se preocupa com a sua saúde, que você se preocupa com a saúde dos seus clientes, que você quer desenvolver, né, o seu conhecimento. E isso é um aspecto muito bom, isso faz com que faça sentido, né, o propósito da nossa empresa aqui. Outra questão importantíssima é o sono reparador. É importante dormir a quantidade de horas adequadas, é importante dormir bem, dormir cedo, para que as nossas funções físicas e cognitivas também sejam aí reparadas e você tenha saúde. Muito bem, pode passar, por favor. Como eu disse inicialmente, o aspecto suplementar, hoje, ele está intrinsecamente ligado a esses outros aspectos que envolvem essa integralidade de quem nós somos. O suplemento, ele é valioso nessa união, especialmente nos casos, né, onde tem uma carência nutricional muito grande, necessidades bem específicas, como no caso das vitaminas, como eu disse aqui, né, a vitamina D baixa, por exemplo, pode estar impactando tantas outras coisas aí no nosso organismo e que às vezes a gente nem sabe que está sofrendo tanto por conta disso. E aí, quando a gente suplementa, a gente tem uma melhora significativa. A gente melhora aí a questão da imunidade do nosso corpo, a gente contribui para um desenvolvimento mental e físico mais assertivo. Então, a suplementação, ela veio para ficar, por conta realmente do estilo de vida que nós temos hoje, de maneira geral, né? Nessa época que estamos vivendo, é quase impossível a gente conseguir toda a nutrição que a gente precisa dos alimentos, por exemplo. Hoje, muitas pessoas moram num lugar pequeno, não têm acesso a muita variedade, então a suplementação ela veio para somar e trazer, né, esse estilo de vida melhor. E nós vamos falar sobre alguns aspectos, 3 suplementos aí importantes, tá bom? Pode passar, por favor? Para começar, em relação aos 3 suplementos, nós vamos falar um pouquinho da nossa vitamina D com K2. É importantíssima porque melhora a produção de serotonina, então ajuda aí para que a pessoa possa dormir melhor, para que sinta mais tranquilidade, para que tenha mais felicidade. É importantíssima para que a gente tenha essa sensação de bem-estar, estar com a vitamina D, com a vitamina adequada no nosso corpo. Melhora também a absorção de cálcio lá no nosso intestino.
E o nosso intestino é o lugar onde a gente tem absorção de tantas outras vitaminas, minerais e outros elementos, né, que o nosso corpo precisa. Então, para o intestino estar saudável, ele também precisa da vitamina D de forma adequada. Melhora a qualidade da pele, uma pele mais sedosa, uma pele mais bonita. A gente pode ajudar essa pele com tantos outros suplementos, mas a vitamina D de dentro para fora, ela já traz esse benefício. Previne também contra alguns cânceres, né, de ordem hormonal. Ajuda aí a produzir outros hormônios. Então, na verdade, a gente chama de vitamina D, mas na realidade é um pré-hormônio que ajuda na produção de outros hormônios e por isso tem tanta ligação com vários aspectos da fisiologia do nosso organismo. Então, é a base para muitos processos metabólicos do nosso corpo. Melhora a imunidade, melhora a absorção de ferro também, de fósforo, de cálcio, ajuda a fortalecer todo o nosso sistema imunológico. A gente tem aí vários estudos, né, que mostram que, por exemplo, na COVID, muitos casos extremos, aquele indivíduo estava com a vitamina D baixíssima, então ter a vitamina D num padrão adequado faz com que você tenha uma imunidade também adequada, melhor, e isso é muito bom. E o que é interessantíssimo? Essa união da vitamina D com a K2. A K2, ela é como se fosse uma potência, né, para a vitamina D. Ela ajuda a levar essa vitamina D para os lugares onde ela precisa ser absorvida com mais qualidade. Então, ajuda aí também na questão de direcionar o cálcio para dentro dos ossos, o cálcio dos nossos dentes, né? Essa vitamina K ela vai auxiliar nesse processo e também previne as doenças cardiovasculares, que hoje é grande responsável aí por muitos óbitos e por bastante dificuldade que as pessoas enfrentam. E essa vitamina K2, juntamente com essa vitamina D, ajuda também a prevenir essas doenças. Pode passar, por favor? Muito bem. Vamos falar um pouquinho aqui da vitamina B12. A vitamina B12 a gente encontra ela em alimentos com carne, como carne, né? Em alguns alimentos de origem animal. As pessoas que são vegetarianas, que são veganas, elas precisam ter um cuidado maior com essa questão da B12, porque a oferta se torna mais difícil. Existem alguns detalhes, né? Então, por exemplo, as pessoas que moram aí na roça, que tem um vegetal orgânico, já pega aquele vegetal direto ali da horta, com toda aquela terra da produção, por conta das bactérias que estão ali, isso ajuda bastante na questão da vitamina B12. Então, é algo que não é muito falado, mas que a gente sabe que é uma possibilidade. Só que o difícil é com que, de maneira geral, principalmente quem vive no fervo da cidade, tenha contato, né, com essas possibilidades. E aí, de forma geral, a vitamina D acaba tendo sempre um impacto para poder estar num parâmetro mais baixo. E aí a gente tem várias questões, porque a vitamina D, ela previne contra a questão da anemia, por exemplo, ela ajuda nessa prevenção, e é um suporte muito grande para o nosso sistema nervoso central, que comanda, né, todo o nosso organismo. Então, a pessoa pode ter um pouco de déficit cognitivo, dificuldade ali com a memória, muita dor no corpo, dores nas costas, principalmente. A pessoa fica um pouco mais agitada. Uma dica, né? Você pode avaliar como que está a sua língua. Quando a sua língua vai ficando muito branquinha, quando você acorda cedo e está muito forte, isso, você começa a sentir, de repente, um gosto diferente, pode estar correlacionado com a questão da sua vitamina B12 baixa. Então, são detalhes que a gente pode ficar aí mais atento, tanto para nós e também para ensinar para as pessoas que estão conosco, né, de alguma forma tentando aprender um pouco mais,
para que você consiga avaliar. E vem aí, então, realmente a suplementação para poder socorrer essa situação. Quem é vegano, quem é vegetariano, precisa cuidar em dobro essa questão, mas mesmo quem come carne, isso não quer dizer que você come carne ou, de repente, laticínios, peixes, frutos do mar, são fontes de vitamina B12, mas isso não quer dizer que essa vitamina B12 está super adequada. Então, a gente precisa avaliar, precisa ver os sintomas. É legal fazer um exame, como a biorressonância, por exemplo, que a gente consegue ter alguns parâmetros ali para entender como que tá essas vitaminas, fazer um exame laboratorial também, para você poder perceber, e suplementar diariamente. É bem importante. A vitamina B12 e a vitamina D são vitaminas que seria mais interessante que a gente pudesse suplementar no período da manhã. São vitaminas que trazem uma certa energia para o seu corpo. Então, se você suplementa na parte da manhã, você consegue aproveitar essa energia para poder produzir aí durante o dia. São duas vitaminas que você pode ingerir junto, por exemplo, não vai impactar uma, não impacta a absorção da outra. Mas também pode usar separadamente, não há problema, depende muito da rotina, né? Que cada um de nós temos e os nossos clientes. É importante você administrar esse uso próximo a uma alimentação. Por exemplo, ou antes do café da manhã, ou antes do almoço. Um horário muito bom ali perto das 11 horas, 11h30. É um bom horário para você, de repente, usar. Você pode usar uma delas bem cedinho antes do café, de repente a B12, e aí antes do almoço a vitamina D, ou dependendo da sua rotina, pode usar as duas juntas, não tem problema. Então, são duas vitaminas importantíssimas para a gente poder usar todos os dias, buscando aí, né, se alimentar de forma adequada, buscando ter um tempo para tomar sol. Quando a gente se expõe ao sol, ali uns 10 minutos, dependendo do tom da pele, algumas pessoas um pouquinho mais, uns 15 minutos, algumas pessoas uns 7 minutinhos. Se expor ao sol também ajuda nessa produção da vitamina D, mas a suplementação, ela vem para poder deixar tudo bem equilibradinho, do jeitinho que precisa. Então, aproveite, compre a sua vitamina D, a sua vitamina B12, use e indique, né, juntamente aí com todos esses outros elementos que nós estamos conversando. Muito bem, pode passar, por favor. Vamos falar brevemente sobre a ozonoterapia. Importantíssima também. A ozonoterapia aí é um tratamento, né? Que ele mistura o oxigênio com o ozônio medicinal para muitos fins terapêuticos. É importantíssimo e existem várias formas de se. Então, através de aplicações tópicas, através também de injeções, insuflações, a gente pode usar na via retal, na via vaginal, com toda uma técnica e cuidado, a gente pode usar também nas narinas. Então, existe todo um cuidado para que todo esse benefício, né, chegue aí através da ozonoterapia. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de estar próximo a um local onde tem aí essa ozonoterapia disponível. Nem todo mundo consegue estar numa clínica onde tem ozonoterapia, tem esse acesso. E aí a gente tem uma, né, vantagem gigantesca, maravilhosa, que é o nosso suplemento, o nosso óleo de girassol ozonizado. Ele é maravilhoso porque ele vai trazer muitos resultados, né, que envolve a ozonoterapia, e ele pode ir para qualquer lugar, já que nem todo mundo consegue chegar até um local que a gente tenha a ozonoterapia disponível. Pode passar, por favor? Pensando aí que a ozonoterapia é essa união do oxigênio e do ozônio medicinal, o que seria aí esse ozônio medicinal, né? Então, ele é gerado a partir desse oxigênio puro, né? Submetido ali a um equipamento que faz com que tenha ali uma liberação de energia,
E por conta dessa questão ali, acaba tendo aí a conversão desse oxigênio em ozônio, que é a união aí de 3 oxigênios, então é o que a gente chama de O3, e ele é uma substância riquíssima, importantíssima, para nos ajudar, porque ela é anti-inflamatória, antibactericida, ela ajuda muito a modular o nosso sistema imunológico, então vale muito a pena ter o ozônio diariamente na nossa vida, estimula a liberação de oxigênio dos nossos tecidos. Esse oxigênio indo para os nossos tecidos intracelulares faz com que a nossa célula tenha potência, se restaure, vida. O ozônio é literalmente a possibilidade aí de levar vida para o nosso organismo de maneira geral. Ajuda demais a reforçar a defesa do nosso corpo, né, contra várias infecções e inflamações. Então, a grande maioria de nós estamos inflamados por conta da alimentação que temos, o fato de usar muitos processados, de ter aí uma absorção ruim, um intestino que está doente, uma microbiota que não está adequada. Tudo isso gera processo inflamatório, e o ozônio ele ajuda a desinflamar. É muito bom para essa questão. Nós, mulheres que temos aí outras questões, né, de ordem mais do universo feminino, o ozônio também vem para poder nos auxiliar nesses processos todos e tem um efeito capaz de combater muitas bactérias. Então, é muito importante ter esse uso no nosso dia a dia. Quem tem a possibilidade de ir num local onde tem aí a aplicação do ozônio medicinal de alguma das vias, claro que é uma riqueza para que você possa ter na sua vida, se você tiver essa possibilidade, faça isso, mas dentro daquilo que nós temos hoje na Nemazen, a gente tem muitos benefícios através do nosso óleo ozonizado. É adequado que a gente possa tomar em jejum pela manhã, 2 cápsulas seria excelente. Ele ajuda muito na questão do nosso sistema gastrointestinal. Então, quem tem problemas de refluxo, questões de gastrite, ajuda bastante. H. pylori, que é uma bactéria dificílima de a gente combater, de matar. A gente já tem vários resultados através do uso do ozônio em cápsula para conseguir benefícios em relação a isso também. E existem outras formas, a gente pode usar, inclusive, de maneira, introduzindo ali de maneira vaginal para nós mulheres, quando a gente está aí com, de repente, alguma questãozinha com mioma, por exemplo, ou uma candidíase, alguma infecção, é uma forma também que a gente pode estar usando e pode estar indicando, né, para os nossos clientes. Quando a gente administra em jejum pela manhã, é só pegar a cápsulazinha ali, bonitinha, dentro do nosso produto, para poder fazer essa ingestão. Espera mais ou menos uns 30 minutinhos e aí você pode fazer a sua refeição do café da manhã. E quando a gente faz dessa forma, introduzindo de maneira pela via vaginal, é importante que você congele essa cápsula e aí sim você possa fazer introduzir, né, possa fazer esse uso na parte da noite, antes de deitar para dormir, e aí também aproveitar os benefícios incríveis que o ozônio tem dessa maneira também. Então, são aí formas de a gente poder administrar a nossa cápsula e de a gente poder indicar para todo mundo que a gente puder, porque realmente faz diferença. Pode passar, por favor? Nós temos aqui uma fotinho, né? Importante para que a gente possa reconhecer os nossos produtos. Então, a vitamina D3K2, que é esse primeiro aí que está na sua tela, vem 60 cápsulas. Você pode usar uma por dia, dependendo de como está o nível. Pode usar 2 por dia, até 3 ou 4 cápsulas, dependendo de como está a sua vitamina D. Aqui no Brasil, a gente tem um parâmetro, né? Que vai ali
de 40 a, a 100, mais ou menos. E muitas vezes uma vitamina D que está 25, 20, 30 é considerado por alguns especialistas como um bom parâmetro. Mas a gente entende que esse padrão precisa subir, assim como em outros países, como em alguns países, na verdade, desenvolvidos. É importante que a nossa vitamina D ela esteja ali na casa dos 60 para cima. Se você é uma pessoa que lida com muitas pessoas, com um público grande, precisa cuidar de maneira mais profunda do seu sistema imunológico. É importante que você vá administrando a vitamina D para que ela suba ali 70, 80. Pessoas que estão enfrentando, por exemplo, doenças como câncer, precisam deixar essa vitamina D acima de 80. Então, dependendo aí do caso, a gente precisa estar com ela mais alta, ou a gente consegue estar com ela um pouquinho menos alta e ainda manter uma boa qualidade do nosso organismo. Então, por isso a importância, né, de indicar para que as pessoas façam o exame, ou um exame laboratorial, ou um exame de biorressonância magnética, para saber, de fato, qual parâmetro está a sua vitamina D e conseguir essa melhora significativa usando aí o nosso produto, tá bom? Nós temos ali na nossa figura central a vitamina B12, importantíssima para tudo aquilo que nós já conversamos. Você pode usar antes do café da manhã, pode usar antes do almoço. Uma cápsula por dia é bem interessante, mas também vai depender de como está o seu padrão, para você poder, de repente, dobrar, usar um pouco mais. E nós temos ali o nosso queridinho, né, que é o óleo de girassol ozonizado, a nossa cápsula que traz muitos resultados. E aí sim você pode usar 2 cápsulas pela manhã, ou das outras maneiras que nós conversamos um pouquinho aqui durante esse período da nossa live. Muito bem, pode passar, por favor. Eu gostaria de agradecer você por ter ficado aí essa hora conosco, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para nos ouvir, para poder aprender um pouquinho. Verdadeiramente espero que você tenha aprendido algo diferente hoje, tenha te dado, de repente, um insight, que você possa aí buscar novos padrões e buscar uma nova rotina, quem sabe, mudar os horários da sua suplementação. Espero que você tenha conseguido compreender o poder dessa suplementação, unindo aí com o cuidado da sua saúde mental, da sua saúde emocional, que está ligado, né, com a saúde mental, o cuidado da sua saúde física, orgânica, a importância de você usar tudo isso a seu favor, para que você tenha disposição para trabalhar, para que você possa visitar os seus clientes, para que você possa realmente levar para eles um produto, mas acima disso, levar transformação, levar a possibilidade de um novo estilo de vida e, claro, o cuidado aí com a saúde, que é um bem muito precioso, né, que nós temos. Eu deixo aqui para vocês o meu Instagram, se vocês quiserem nos procurar por lá, quiserem fazer alguma perguntinha, fiquem à vontade, a gente sempre responde, tá bom? Espero que você tenha aí um bom descanso. Aqueles que estão conosco agora, né, nesse momento da noite, possam aí ter esse momento de restauração celular, possam descansar de forma profunda e que a gente siga juntos aí nesse processo de cuidar do nosso corpo, da nossa saúde e também cuidar da saúde das pessoas que estão pertinho de nós. Fico aqui à disposição. Existe alguma pergunta, alguma questão que a gente precise aí responder? Se não, já podemos encerrar aqui a nossa live, o nosso treinamento de hoje. Doutora, creio que não, eu já verifiquei lá no YouTube, o pessoal também não teve pergunta lá, acho que foi uma explicação maravilhosa, com certeza
Muito aprendizado e com certeza o pessoal vai estar aí cuidando muito mais da saúde e compartilhando essas informações. Que bom, fico feliz, então. Agradeço mais uma vez o convite e a confiança, né, que vocês têm em nós, e nós com certeza confiamos muito e por isso indicamos os produtos, porque realmente são de qualidade, fazem diferença. Eu uso todos os dias, então tudo que eu indiquei aqui eu uso e ainda uso um pouquinho mais do que esse, mas que de repente a gente pode estar aí conversando em outros momentos. Obrigada, viu, Flávio, pelo convite. Obrigada, Nemazei. Obrigada a você que esteve com a Olha, gente. E você que vai surgiu ouvir só em outro momento. surgiu Oi, uma perguntinha aqui. Com perfeito. quanto tempo podemos dizer que a cápsula de ozônio começa a entregar os resultados? Olha, em pouquíssimo tempo. Então, é uma absorção rápida. Conforme, claro, a pessoa que nunca usou, ela vai precisar aí de uns dias, né, para começar a ter resultado, mas são poucos dias. Então, poucas semanas ali ela já começa a ver a diferença no corpo dela. E no caso, né, de quem já está usando bonitinho todo dia, é absorvido muito rápido o ozônio. Então, chegou ali no estômago, estourou, vai ficar um pouquinho em poucos minutos ali, dentro de um periodinho ali de até umas 2 horas, você já vai perceber que as coisas estão tão diferentes, você sente um pouco mais de disposição, porque o ozônio traz isso também, né? Ele traz para nós essa potência também de ter mais energia. Então, é muito rápido o efeito do ozônio, pode indicar que em pouco tempo a pessoa vai estar ligando para você e vai dizer que já percebeu que está fazendo diferença. Maravilha, doutor. Só teve essa pergunta, então. Podemos. Perfeito. Então, estamos aqui dentro do nosso tempo. Muito obrigada. Um beijo para você e ótimo restante de semana, ótima noite. E estamos à disposição. Até a próxima.